Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. É um motivo de grande alegria, né? Grande nervosismo. O pastor saiu, o nervosismo diminuiu um pouquinho. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade, falar de Cristo, falar do amor de Jesus, falar desse Cristo que não importa o que a gente fez, Ele continua nos amando, um Cristo misericordioso, um Cristo que morreu na cruz por nós, né, que veio, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e está próximo a voltar para buscar a sua igreja. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a mordomia cristã do tempo. A administração fiel e responsável de tudo que Deus confia ao ser humano, reconhecendo-o como o verdadeiro dono de tudo, incluindo a própria vida, o corpo, tempo, talentos, posses materiais, recursos naturais e o conhecimento da verdade, com o objetivo de refletir a glória de Deus e servir ao próximo. Mordomia cristã do tempo é o princípio bíblico que ensina que o tempo é o dom de Deus e que o cristão é responsável por administrá-lo de maneira sábia, fiel e que glorifique ao Senhor. Conceito básico: na fé cristã, o crente entende que não é dono do tempo, mas é mordomo administrador. Deus concede todo o tempo e o cristão deve usá-lo conforme a vontade dele, né? Então, eu quero falar um pouco aqui sobre mordomia cristã. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 3, versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdias. Ainda tem misericórdia por aí. Amém? A palavra de Deus diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Que tempo maravilhoso na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de poder Te adorar. Obrigado pela oportunidade de poder, Senhor, falar aqui do Teu Evangelho. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, e me usa de acordo com a Tua vontade, que não seja nada do André, mas sim do Teu Santo Espírito. Usa-me de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, e todos dizem. Aqui é uma passagem, um versículo muito conhecido, que foi escrito pelo filho de Davi, né, o filho de Davi, Salomão, um homem que pediu sabedoria a Deus, um homem que em vez de pedir riquezas, pedir outras coisas, né, que para o homem parece ser mais especial, ele pediu sabedoria a Deus, e por Deus conceder essa sabedoria para ele obteve riquezas, bens materiais, né, ficou um homem conhecido como o homem mais sábio do mundo. Os reis iam ao encontro dele para poder ter com ele, para conseguir conhecimento com ele. E ele se tornou o rei mais próspero de Israel. Mas esse rei, ele falou sobre esse tempo. Esses tempos aqui, ele fala em tempo de plantar, tempo de colher, fala em tempo de nascer, tempo de morrer. Esses tempos, quase todos, o homem consegue controlar, menos o tempo de nascer e o tempo de morrer. Então, esses outros tempos, o homem ele pode até controlar. Mas existe outra coisa que ele falou neste texto, que ele falou que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso nos mostra que o homem é físico e espiritual. Que o homem, ele tem o tempo que é de Deus e o tempo que é social. Então nós vivemos num tempo debaixo do sol, que é o social, mas também tem um tempo de Deus, que é o tempo espiritual. Esse homem, na metade da vida dele, por ali, ele percorreu o mundo do pecado. Ele se entregou aos pecados, né? Ele viveu o que a carne pedia, né? Ele viveu tudo aquilo que a carne pedia.
mas no final ele disse, e ele entendeu que tudo era vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas ele teve uma conclusão em Eclesiastes 12:13 que diz assim, ó: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a mesma coisa de ser um adorador, que o pastor Edilson pregou hoje de manhã. Então, o adorador, ele vai saber fielmente como é administrar o seu tempo com Deus. Um adorador, aquele que teme a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que é um adorador, ele vai saber administrar o seu tempo. E eu quero falar aqui sobre 5 pontos em questão do tempo. E o primeiro ponto é esse: o que estamos fazendo com o nosso tempo? Em Isaías 5:2 diz assim, ó: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e deliciará na mais fina refeição. O que é que ele está querendo dizer? O que você está gastando dinheiro naquilo que não satisfaz a sua alma? O que é que você está gastando tempo naquilo que não satisfaz a tua alma? E agora, eu quero falar em algo que é um pouco polêmico. Tem um louvor aí que diz, por ele, né? Por ele estou gastando a minha vida. Mas aí eu lhe pergunto, será se nós estamos gastando nossa vida com Cristo? Será se nós estamos gastando nossa vida lendo a palavra de Deus? Será se nós estamos gastando a nossa vida em oração? Será se nós estamos gastando a nossa vida em consagração? Será se nós estamos gastando a nossa vida em procura aos que estão perdidos? Será se nós estamos gastando a nossa vida em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir se realmente nós estamos vivendo para Cristo. Eu escutei esse louvor e eu mesmo me confrontei. Eu mesmo refleti sobre a minha vida. E eu tive a concepção, eu tive a afirmação no meu coração que eu realmente não estava gastando tudo por Jesus. Eu vi que eu não estava gastando tudo que eu dizia, cantando esse louvor, cantando essa música e dizendo, eu não gasto tudo da minha vida para Cristo. Eu tive essa conclusão. Não estou dizendo que tem pessoas que não gastam porque gastam, mas eu estou dizendo aqui para hoje que a gente venha refletir se realmente nós estamos gastando a nossa vida pregando o evangelho da salvação, se realmente é verdade que nós estamos gastando a nossa vida vindo nas programações da igreja. Será se nós estamos gastando nossa vida vindo nas programações de missões da igreja? Será se nós estamos gastando a nossa vida chegando no horário no culto? Será se nós estamos gastando nossa vida chegando no horário das missões da igreja, nas missões de Jesus? Será se nós estamos gastando a nossa vida? Muitas vezes nós não somos mordomos de Cristo, muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma. Muitas vezes nós não estamos sendo os mordomos de Cristo, estamos querendo ser mordomos de nós mesmos. Eu sempre falo no Nasci para Vencer que um dependente químico, no começo de recuperação, até mais ou menos 7 anos de recuperação, ele tem que estar dia e noite na igreja, dia e noite na sua recuperação. Mas hoje em dia os dependentes químicos acham que já são dono da razão, acham que já são dono da recuperação, já tomam chá de já tô bom e já começam a andar com suas próprias pernas. A mesma coisa é os novos convertidos, acham que já sabem de tudo e começam a fazer tudo de acordo com a sua vontade. E se esquecem que existe o mordomo, que nós somos mordomos de Cristo. E nós somos mordomos do nosso tempo de Cristo. Nós não entendemos muitas vezes, a gente fala do dízimo, né? Nós falamos do dízimo e o dízimo tem que ser devolvido para a obra de Deus, para a igreja do Senhor. O dízimo é um mandamento de Deus para a igreja. O dízimo é algo que a gente tem que devolver para Cristo, porque a igreja, ela precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja para caminhar, para pregar, ela precisa do dízimo. Mas aqui eu quero falar, será se nós também estamos entregando o dízimo do nosso tempo para Jesus? O dia é 24 horas.
Será se nós estamos entregando 2 horas e 40 minutos para Jesus todos os dias? Será se todos os dias nós estamos orando, lendo a Bíblia, nos consagrando, buscando ao Senhor, pregando o Evangelho da salvação, buscando aqueles que estão perdidos, buscando aqueles que estão caminhando para a morte e ir morar no inferno? Será se nós estamos gastando 2 horas e 40 minutos pregando o Evangelho da salvação? Será se nós estamos gastando 2 horas e 40 minutos do nosso dia ouvindo uma pessoa que está depressiva? Será se nós estamos gastando 2 horas e 40 minutos da nossa vida escutando uma pessoa que está com ansiedade, que é o mal do século? Será se nós realmente estamos sendo mordomos fiéis de Cristo? A pergunta que não quer calar: eu não estou dizendo que você não pode cantar esse louvor, porque eu creio que existem pessoas que gastam realmente a sua vida para Jesus. Eu estava escutando hoje um relato de um coreano, que ele anda na selva ali da Coreia do Norte, né? Daquele império das trevas, daquele império que impõe sobre o povo, né? que oprime o povo, que condena o povo, que mata o povo, e ali alguns dos coreanos, eles fogem pela selva. E esse homem, ele, como missão, ele falava que ele levava água, levava mantimento e levava uma Bíblia para cada um que estava fugindo. Ele entregava. Muitos deles voltavam para a Coreia para pregar o Evangelho, porque tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E esse homem, ele falava isso, ó: em todo tempo, dia a dia, mês a mês, ano em ano, estou fazendo essa missão. Então ele entendeu que o tempo dele era para pregar o Evangelho da salvação. Ele entendeu que o tempo dele era para amar o próximo. O tempo dele era pregar o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho é para todos. Agora importa que você receba o Evangelho da salvação. Aí nós vemos também, aqui na igreja, eu tenho 2 irmãs como exemplo, né, que de vez em quando eu vejo as irmãs na missão, visitando, entra nas vilas, nas favelas, vão mesmo visitar. Então, será se eu posso dizer que essas 2 irmãs não estão gastando a sua vida com Jesus? Eu não tenho essa autoridade, eu creio que estão gastando. Será se os conselheiros dos embaixadores não estão gastando a sua vida para Jesus? Eu creio que está. Será se o pastor Edilson não está gastando a sua vida com Jesus? Eu creio que está. Mas essa noite, o que eu quero falar é para a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo para Jesus. O segundo ponto é: o que tem nos tirado do tempo de qualidade com o Senhor e com a sua obra? Em 1 Coríntios 7,35 diz: digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. O que é que tem nos distraídos da obra do Senhor? O que é que tem nos distraído do nosso momento com Deus? O que é que tem nos distraído da obra de Deus? O que é que tem nos distraído daquele momento especial com Deus, no qual, quando a gente está com aquela intimidade, chorando e buscando o Senhor no nosso quarto, não tem coisa melhor do que a presença de Deus. O que é que tem nos distraído? Será se é o bezerro de ouro, como diz o pastor Edilson? Será se é o bezerro de ouro chamado celular? Será se o mais importa não é passar 2 horas e 40 minutos lendo a Bíblia, mas sim os stories da vida? Será se o que mais importa são as 100 curtidas que você recebe do que passar 10 minutos lendo a palavra? Será o que mais importa é as visualizações que você tem nos stories do que você passar e Jesus Cristo visualizar a sua vida orando por Ele? O que é que mais importa para nós? Será se nós estamos realmente gastando a nossa vida com Jesus? Muitas vezes, às vezes o meu irmão chega e fala assim, dia de domingo: André, eu estou passando aí. Eu: não passe não, que eu vou para a igreja. Não, só é 10 minutos. Meu irmão, não quero chegar 10 minutos atrasado na igreja não. Vem aqui amanhã.
Aquele que não ama mais a Jesus do que a sua família, não é digno de Jesus. Aquele que não ama mais a presença de Jesus, não é digno de Cristo. Aquele que não organiza o seu tempo para estar na presença de Jesus, ele não é digno de Cristo. Aquele que não organiza o seu tempo para adorar o Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, não é digno de Cristo. A verdade. Mas muitas vezes queremos colocar tudo na frente de Jesus e acabamos não sendo verdadeiros administradores do tempo que Cristo nos deu. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que é que está distraindo nós de buscar Jesus? O que é que está fazendo nos distrair? Será as nossas coisas? Será o meu trabalho? Será o que é melhor para mim? Será se é o gol do Botafogo? O que será que está nos distraindo da presença de Jesus? O que é que está lhe tirando da presença dos reis, do Senhor dos senhores? Porque não tem coisa melhor no mundo do que você chorar na presença de Jesus. Eu ainda não vi. Já usei todo tipo de droga que você imaginar, mas nenhuma delas chega nem perto da presença de Jesus. Então é isso que eu estou te falando, o que é que está te tirando, o que é que está te distraindo da presença de Jesus. Ultimamente o conceito mordomia ganhou um sentido negativo, regalia, privilégio, obtido sem trabalho e sem esforço. Será se sua vida está desse jeito? A mordomia mudou de sentido. Será se você está deitado na rede com os pés cruzados, com os pés para cima e dizendo, eu já fiz o que era para fazer? Será se você está deitado na rede com os pés para cima, vendo as pessoas pregando o evangelho, crescendo na graça e do conhecimento, e você sem fazer nada até o final dos tempos? Será se é isso que está acontecendo? Será se você acha que não precisa pregar o evangelho da salvação? Será se é essa regalia que é a melhor coisa para você? Ou é pregar o evangelho da salvação? Essa mordomia aí não é de Deus. Essa mordomia aí é o Satanás que coloca na mente do ser humano, quando chega do trabalho, eu estou cansado e eu vou descansar. Eu lembro quando eu estava nas drogas, eu saía no meio de um temporal, com raio, com tudo, com R$5 na mão e não molhava. Eu voltava com uma pedra de crack na mão e não molhava nada. Agora quando dá um sereno, eu não quero mais ir para o culto, não quero ir mais para as reuniões. Chega atrasado, não tenho mais compromisso com nada com Deus, não tenho mais compromisso com nada com a obra, não tenho compromisso mais com nada com as coisas que Deus colocou na tua mão. Então nós temos que entender o que é que está nos tirando da presença de Jesus. O terceiro ponto é, o tempo é limitado e precioso. A Bíblia ensina que a vida é breve, por isso o tempo não deve ser desperdiçado. Em Tiago 4,14 diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Efésios 5,15, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não mais como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Nós não sabemos se vamos ter saúde daqui a pouco. Então nós temos que aproveitar e pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Nós temos que aproveitar cada oportunidade para pregar a palavra da salvação. O apóstolo Paulo falava, olhem para que Deus me dê oportunidade para pregar o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo falava para abrir as portas de pregação. E muitas vezes nós oramos para Deus fechar as portas de pregação. Nós não queremos mais nos dispor para fazer a obra de Deus. Nós não queremos mais nos dispor para escutar uma alma perdida. Nós não queremos mais nos dispor para pregar a salvação eterna. Nós somos salvos e não queremos que os outros sejam salvos.
Eu sou salvo e eu quero que o máximo de pessoas seja salvo. Eu sou salvo e eu quero que o máximo de pessoa receba o Espírito Santo de Deus. Eu sou salvo e eu quero que o máximo de pessoa receba a presença de Jesus. E chore no seu quarto, e chore na igreja, e chore como um dia eu estava no ônibus, quando eu sentia a presença de Deus e todo mundo olhando, eu chorando na presença de Jesus. Porque quando Jesus chega, Ele não avisa, mas Ele vem com a sua presença poderosa e nos enche com o seu Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo para manter essa presença de Jesus? Nós estamos administrando o nosso tempo para ter com Deus, para nos apresentar a Deus, nós ter aquela presença maravilhosa em nossa vida. O quarto ponto é, Jesus, o maior exemplo de mordomia do tempo. Cristo viveu com propósito e obediência ao Pai. João 9,4 diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Lucas 21:37 diz: Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Marcos 6,31, havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Nós vemos aqui uma coisa que muitos crentes estão deixando de fazer, ou de ter, que é o equilíbrio. Jesus aqui tem um equilíbrio. Jesus aqui, ele curava, libertava, Jesus ressuscitava mortos, mas depois ele ia para o monte orar. Jesus aqui, ele estava curando gente leprosa, estava levantando o morto, estava curando o aleijado, mas depois ele fala para os discípulos para descansar. A gente vê um equilíbrio de Jesus, e muitas vezes nós queremos ser super-heróis, muitas vezes nós queremos abraçar tudo. Tudo que acontece na minha família sou eu que resolvo. Tudo que acontece na igreja eu quero estar. Tudo que acontece ali eu quero resolver. E acaba não fazendo nada de qualidade para o Senhor. Acaba desperdiçando o próprio chamado da pessoa. Porque ele quer agarrar tudo. Ele é o super-herói da família. Ele é o super-herói não sei de quê. É o super-herói da igreja. Jesus Cristo já é o verdadeiro super-herói da igreja, irmão. Porque Ele já morreu por nós. E Ele tem um chamado para a tua vida. Não é para a gente fazer tudo, porque Ele já fez tudo por nós. Ele já morreu na cruz por nós. Mas Ele deixa um tempo favorável para cada um de nós fazer a vontade dEle. Então nós precisamos ter equilíbrio. Você conhece alguém assim, que faz tudo, quer resolver tudo, quer ser tudo, e acaba não fazendo nada, acaba atrapalhando tudo, acaba bagunçando tudo, porque não tem o equilíbrio que Jesus teve. O quinto ponto é o tempo da volta de Cristo. O tempo da volta de Cristo, a volta de Jesus é uma motivação para uma vida bem administrada. A volta de Jesus nos ensina muita coisa. Primeiro, que o mundo jaz do maligno. Segundo, que o mundo está com guerras e rumores de guerra, filho matando pai, pai matando filho. A depravação está total. Está pior do que Sodoma e Gomorra. O mundo hoje em dia está muito pior do que Sodoma e Gomorra. O mundo está perdido. E Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está para voltar. Isso é uma alegria no coração do crente, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não é igreja prédio, não é igreja templo. É a igreja espiritual. É aquele que entende que o tempo é de Jesus. É para aquele que entende que o tempo é para as almas que estão perdidas. É para aquele que entende que sim, tem que trabalhar, sim, que tem que sustentar a família, mas não pode esquecer daquele que está perdido.
Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar pelos nossos filhos, nós temos que amar nossa família, nós temos que amar nossas esposas, mas nós não podemos nos esquecer daqueles que estão morrendo, desenfreado, correndo para o inferno. Nós temos que entender, domingo agora, nós vamos ter a formatura do Evaldo, o nome dele é Evaldo, mas a gente conhece ele por Heraldo, marido da nossa irmã Andréia. Nós vamos lá na formatura dele, nós vamos lá ver aquele homem resgatado por Jesus. Nós vamos ver aquele homem que já ganhou alma para essa igreja, ganhou a sua tia, sua prima, né? Prima é tia. Foi o Heraldo que ganhou a irmã para Jesus. Ele veio, aí teve uma recaída, mas ligeiramente voltou para a comunidade. Domingo ele está terminando o tempo dele. O tempo de Deus na vida dele e na comunidade terapêutica. Como é que está seu tempo? Sabe como é que nós guardamos o nosso tempo enquanto Jesus não volta? Eu vou ler agora. Romanos 13, do 8 ao 14. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, e todos se reúnem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque toda nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos na armadura da luz. Comportemo-nos como decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e em bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em devassas e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como faz o desejo da carne. É isso aqui. É amar o próximo. É amar aquele que está perdido. A gente guarda melhor a volta de Cristo quando a gente ama o próximo. A gente consegue guardar melhor, administrar melhor o tempo da volta de Cristo quando nós pregamos o evangelho da salvação. Só falta uma coisa para Jesus voltar, e eu e você temos como fazer: pregar o evangelho a toda criatura. Só falta isso para Jesus voltar. Ele disse que a volta dele era quando todos conhecessem o evangelho da salvação. Então essa missão é minha e sua. Essa missão é a missão árdua. Essa missão é a missão que dá vontade de desistir. Essa missão é uma missão que a gente chora aos pés da cruz. Essa missão é uma missão que muitas vezes nós carregamos ela com muita dor, com muito suor, mas nós não desistimos, porque Jesus é o nosso Senhor. Nós não desistimos porque somos fortes, não. Nós não desistimos porque Jesus é forte, porque Jesus é poderoso, porque quando nós estamos ali pensando em desistir, o Espírito Santo de Deus vem e nos fortalece, nos revigora e nos dá força para continuar pregando o evangelho da salvação. Mas nós precisamos gastar tempo com Jesus. Será se nós estamos gastando tempo com Cristo? Será se nós estamos nos derramando com lágrimas de celebração pelo que Cristo fez por nós? Ou será se o chicote da culpa tem nos parado? Muitas vezes um erro tenta nos parar. Muitas vezes um pecado tenta nos dizer que Jesus não nos ama mais. Muitas vezes um erro quer nos parar da nossa missão. Mas Jesus Cristo nesta noite está falando para o teu coração: ei, nós vamos continuar fazendo a obra de Jesus. O último tempo
é o tempo da salvação, que é o sexto ponto de hoje e o último. Há uma frase que diz assim, há um tempo que não sabemos quando, um lugar que não sabemos onde, que sela o destino do homem para a glória ou para o desespero. Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção aonde você vai morar quando morrer? Você tem convicção que você vai morar na Jerusalém celestial? Você tem convicção que você é um salvo em Cristo e nada arrebatará você das mãos de Cristo? Você tem convicção que você é salvo, que Jesus derramou seu sangue, morreu, foi crucificado e está vivo e está orando pela igreja, intercedendo pela igreja? Você tem convicção que você já é um salvo em Cristo Jesus? Você já tem essa convicção? Quando eu estava na comunidade terapêutica, um pregador foi lá e falou: você tem que ter convicção. E eu disse: que convicção é essa? Ela responde no coração, ela responde na mente, ela responde na alma. Porque um dia eu já tive a alma vazia, mas a eternidade, o anseio para a eternidade, Jesus Cristo preenche tudo aquilo. Quando eu falo preencheu, é porque Ele fez uma cirurgia espiritual, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Você tem certeza aonde o seu nome está? Existe outro livro, que eu costumo falar que é o livro da morte. Meu nome já esteve lá, mas Jesus apagou e escreveu no livro da vida. O livro da morte é aquele no qual Jesus vai abrir e vai apontar todos os pecados da humanidade que não o receberam. Porque o julgamento para os cristãos é só um julgamento para o galardão, não é um julgamento condenatório. Agora, para quem não recebeu a Cristo, é o julgamento condenatório. Quem está em Cristo não está condenado, mas quem não está, já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Quem crê já está salvo, e quem não crê já está condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele veio ao mundo não para te condenar, mas para que você seja salvo por Ele. A Bíblia fala em 2 Coríntios 6:2, pois Ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o tempo da salvação. A Bíblia, nós estudamos aqui que há tempo para tudo. Alguns tempos o homem pode controlar. O tempo de nascer, o tempo de morrer, ninguém controla, só Deus. O tempo da volta de Cristo ninguém sabe, só Deus. O tempo do fim dos tempos, só Deus. Mas o tempo da salvação é hoje para a sua alma. O tempo da salvação é agora para a sua vida. Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção de onde você vai morar? Aonde você vai morar? Porque a Bíblia fala: depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais jeito. Depois da morte você não vai voltar mais para cá. Depois da morte segue-se o juízo. Você tem convicção da sua salvação? A salvação é de graça, mas ela não foi de graça ao mesmo tempo, porque Jesus Cristo pagou um alto preço, morrendo por mim e por você. A salvação é de graça porque Ele nos presenteou com o seu corpo, sacrifício vivo, derramou seu sangue por mim e por você, lá na cruz, não do Carvalho, né, Sheila, mas do Calvário. Não foi na cruz do Carvalho não. Aquela cruz do Calvário não vai fazer nada por você. É a cruz de Jesus.
É a cruz de Cristo. E hoje é o dia da salvação na tua casa. E hoje é o dia da salvação para a tua vida. Jesus Cristo marcou encontro contigo esta noite. Jesus Cristo marcou o encontro contigo esta noite. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por nada, controlado pelo homem. Você não está aqui porque alguém te convidou. Não, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe nesta noite, para que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Eu dizia, não, já tem um Jesus dentro da comunidade, com a Bíblia zona. Mas Jesus Cristo entrou no meu coração e mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas Jesus Cristo marcou encontro com você esta noite. Jesus Cristo quer salvar a tua alma. Jesus Cristo quer mudar a tua história para melhor. Não, já sofri, eu tenho depressão. Jesus Cristo é poderoso para tirar essa depressão da tua alma. Ah, eu estou com ansiedade. Jogai sobre Jesus a vossa ansiedade, que Ele cuidará de vós. Hoje é a salvação para a tua alma. É hoje o tempo favorável que o Espírito Santo de Deus marcou para você. Jesus Cristo te chama nesta noite. Talvez o inimigo tenha colocado no teu coração que não tem mais jeito. Não, se mate que não tem mais jeito. E Jesus Cristo diz nesta noite: ei, eu sou a solução para a tua alma. Eu sou a solução para a tua vida. Eu sou a solução para o teu casamento. Eu sou a solução para os teus problemas. Eu vou mudar a tua história para melhor. Assim como Ele fez na minha vida, quando não tinha mais jeito, quando todo mundo dizia vai morrer, e eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. A última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do advogado, mas sim de um advogado, aquele que advoga por nós lá no céu. A última palavra não vem para aquele que diz, você não pode mais ter filho, e nós estamos vendo um milagre hoje, como vimos com a Luciana, como vimos com outras irmãs, que o médico diz que não tem mais jeito, Jesus fala lá, vai ter, vai nascer, e a promessa veio, porque Jesus é poderoso, e não tem nada impossível para Ele. Não tem nada impossível para Jesus. Aquilo que era impossível para o homem é possível para Deus. O que era impossível para mim, um drogado, noiado, jogado aos matos, jogado às trevas e excluído pela sociedade, excluído pela família, porque a família não aguenta, excluído pelos amigos que diziam que eram amigos, mas eu excluído. A Bíblia fala, mesmo que sua mãe que lhe amamenta te abandona, todavia eu não te abandonarei. E nesta noite Jesus marcou com você. Foi com você. Eu sei que está aí, fervilhando no seu coração. E essa fonte aí, é a água chamada Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo dizendo para você: ei, hoje é o dia da salvação da tua alma. Se tem alguém aqui hoje querendo receber Jesus, levante sua mão, que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui hoje querendo se reconciliar, levante sua mão. Você não vai vir aqui na frente não, nós vamos orar por você. Você vai ficar só levantar a mão e vai uma pessoa aí orar por você. Tem alguém querendo receber Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui nesta noite querendo entregar o seu caminho e confiar nele? Tem alguém aqui querendo receber esse Cristo que não vai olhar para o seu pecado? Tem alguém querendo receber Jesus esta noite?
eu não vou insistir. Mas eu sei que o Espírito Santo trabalhou nesta vida, nesta noite. Eu sei que o Senhor falou contigo nesta noite. Não tem nada impossível não. Os médicos podem falar o que quiser, mas quem dá a última palavra é o médico dos médicos. O advogado do mundo pode dizer que sua causa é perdida, mas o advogado do céu diz que é possível. O psicólogo pode dizer, ou pensar que ele não vai dizer, que não tem mais jeito para você. O psiquiatra pode dizer que pode passar quantos remédios que for, que para você não tem mais jeito. Mas o psiquiatra dos psiquiatras, o psicólogo dos psicólogos, faz o impossível na tua vida. Não tem ansiedade maior do que Deus. Não tem depressão maior do que Jesus. Não existe nada maior do que Cristo. O poder de Deus, Ele é avalaçador. Ele chega, entra, quebra, destrói as obras do inimigo. Ele destrói todo o cadeado que o inimigo colocou. Ele destrói toda a cela, toda a ferramenta que Satanás colocou na tua vida. Jesus tem poder para tirar, para curar, para libertar. Para finalizar, eu queria ler uma frase muito linda que eu escutei hoje, que diz assim, ó: nós fazemos missões não como salvadores, mas como salvos, e os que salvos fazem, mas como salvos, e o que os salvos fazem, se não o que o Salvador fez. Essa é a missão, seguir Jesus. E me diz aonde será que Ele está? Aonde é que está Jesus? Responda você. Você também foi alcançado por Jesus. É loucura arriscar a vida assim. Se enlouquecemos é por amor a Deus, pois o amor de Cristo em nós nos constrange. Por isso estamos convencidos que Ele morreu por todos, para aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, agora somos embaixadores de Cristo, e por meio de nós Deus faz o seu apelo. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa missão. Lucas Martini. A mordomia do tempo é exatamente essa: usar o nosso tempo para a presença de Deus e para amar o próximo. O Instituto Nasci para Vencer é um projeto abençoado, que tem ganhado muitas almas para Cristo. E tem uma coisa que muitas vezes me entristece muito, porque um projeto social evangelístico desse não era para depender de político nenhum. Não era para nenhum deputado colocar dinheiro num projeto desse. Não era para o Estado financiar nenhuma comunidade terapêutica. Não era. Não era. Porque se é cristã, quem tem que cuidar é a igreja. Se é de Jesus, quem tem que cuidar é a igreja. E isso me entristece. As igrejas são contra. Infelizmente, muitas igrejas são contra projetos sociais como esse. Graças a Deus eu tenho um pastor que ora por mim, que cuida de mim, que me abençoa, que oferta no Nasci para Vencer. A igreja Batista Ebenezer também cuida, mas não tem como a igreja sustentar o Nasci para Vencer. Devia ser uma unidade de todas as igrejas de Teresina. Devia ser uma unidade de todas as igrejas unidas para bancar os projetos sociais. Ou então, a igreja abrir uma comunidade terapêutica. Não tinha que nenhum projeto social desse depender de Estado nenhum. Não, eu não concordo com isso. Eu não aceito isso, apesar de receber a ajuda deles. Eu só aceito porque, infelizmente, a igreja não se compromete com isso.
Eu sou aceito porque, infelizmente, a igreja não tem unidade no reino de Deus. Porque quem está lá buscando alma nas trevas, quem está lá buscando vida que quase ninguém quer ir, quem está lá buscando as pessoas que a facção já está quase matando, são esses projetos sociais. Mas infelizmente as igrejas não têm unidade. Infelizmente as igrejas não olham, não fazem. Eu fico irado gospel com quem fala do pastor Edilson. Eu fico irado gospel com quem fala da Igreja Batista Ebenezer. Eu fico com a ira quando alguém fala da obra da Ebenezer. Porque eu sei que essa igreja, ela é uma igreja missionária. Porque eu sei que essa igreja é uma igreja de Jesus. Então não se levante contra uma igreja que faz a obra de Jesus. Faça apoiar financeiramente, espiritualmente, presencialmente. Não estou aqui choramingando a ajuda de ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus sustenta o Instituto Nasci para Vencer. Não estou aqui mendigando oferta. Sabe por quê? Nós temos um aluguel de 850 e todo mês o Senhor manda. Nós, do Instituto Nasci para Vencer, somos todos assalariados. Não tem nenhum empresário lá. Tem uns empresários, mas não são ricos, né? Vamos ficar ricos. Em nome de Jesus. Receba, Raimundinho. Para poder abençoar a obra de Deus. O Antônio também, né? Empresário. Nós somos tudo assalariado. Cada um dá 20, 30, 40 reais. 20. Às vezes esquece, eu vou lá no grupo, irmão, o aluguel. Mas não dá para suprir. Aí Deus usa uns caras que são botafoguenses lá do Rio de Janeiro. Cristão botafoguense. Os caras mandam o aluguel para nós. Abençoa. Era para ser as igrejas de Teresina. Mas a Bíblia fala, quando as pedras se calam, quando os cristãos se calam, as pedras clamam, irmão. Quando a igreja, ela não faz o que era para fazer, Deus usa um ímpio. O maior patrocinador da caminhada dependente de Cristo era para ser um cristão. Mas pasmem o que eu vou lhe falar, é um espírita. Isso é triste. É triste e alegre ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e você não é ninguém para julgar a obra de Deus. Aí Deus levanta o espírita e todo mês, ó, pá, o maior patrocínio da caminhada. Toma na cara do crente. É uma lapada muito grande, irmão, na cara do crente. É uma verdade. Mas eu sou grato pelas as irmãzinhas da Ebenezer que mandam uma oferta lá para nós. Eu sou grato pelas irmãs e elas dizem, não precisa dizer para ninguém. Mas tem irmãs da Ebenezer, pastor Edilson e a igreja que oferta para o Nasci para Vencer. Abençoa o Nasci para Vencer. Mas é um tapa na cara do crente. O maior patrocinador de uma caminhada, que não é uma caminhada que político nenhum fala lá. Eles vão, mas vocês nunca viram político nenhum tomar o microfone para falar nada. Porque eu não deixo. Porque eu sei que a caminhada é de Jesus, não é minha. Político nenhum, vocês vão ver político nenhum falando como fala lá na marcha para Jesus. Não. Fala não, lá fala, lá discursa, entrega a chave para dizer que é a chave de Teresina é do governador. Não, eu entrego a chave de Teresina para Jesus. Mas muitas vezes nós damos mais valor à marcha para Jesus, que está cheio de político falando. Mas não damos valor uma caminhada que nasceu nessa igreja. Nasceu com Abideel. Nós não queremos ser patrocinadores, né, irmão? Aí Deus pega e levanta as pedras, ó. Um espírita, um ímpio, do jeito da forma dele. É lapada. Deus faz. Não vou dizer o valor que Ele dá não, mas toda ação nossa, toda, Ele abençoa. Aí eu falo assim para ele, ó, se tu quer que eu bote tua logomarca na nossa arte, ele, não precisa, não bote, não precisa. Eu ainda dei botando, né? Eu botei umas vezes aí.
Andei botando, né, irmão Rosário? Andei botando porque a visibilidade era boa, era para nós, não era nem para ele, né? Mas eu respeitei quando ele disse que não era para botar mais. É triste, mas Deus abençoa. Todo mês é R$850 de aluguel. E Deus lá, ó, pastor Edilson também abençoa todo mês. Todo mês o pastor Edilson tal abençoa, ajudando no aluguel. E agora nós vamos abrir outra casa de oração. Nós já estamos atrás de outra casa para alugar. Quem vai pagar? Jesus. É Ele que assinou, ó. Pode ir, André. E quando Ele fala, eu não tenho medo não, irmão. Eu lembro, né, Patrícia? Quando a gente alugou a primeira casa, Patrícia, irmã Socorro, irmão, como é que nós vamos pagar esse aluguel? Eu disse, calma, Jesus vai pagar R$450. Um dia antes, nós não tínhamos nem 10 centavos, irmão. Aí uma ex-traficante mandou uma mensagem para mim no Facebook. Irmão André, como é que tá? Como é que tá esse projeto? Eu disse, nós estamos bem, estamos na caminhada. Eu quero mandar uma ofertinha aí para vocês. Me manda aí um número. Eu fiquei com medo, né? Porque até então eu não sabia que ela era ex-traficante, né? Eu pensava que ela ainda estava ainda no trabalho. Eu disse, Senhor, eu mando ou não mando? Aí eu mandei. Meus irmãos, ela mandou exatamente o dinheiro do aluguel. Ela mandou R$450 redondo para pagar o aluguel. Quando o crente cala, as pedras clamam. E eu não dependo do crente, eu dependo do dono dos crentes. E Ele abençoa. Nós vamos abrir outra casa de oração. Não sei quanto é que é o aluguel, mas nós vamos para cima. Nós vamos em uma favela. Eu quero é favela, eu gosto é de favela. Eu gosto é das vilas. Eu gosto é dos menos favorecidos. Eu quero estar lá. Porque eles têm como exemplo, irmãos, os traficantes. E eu quero que eles tenham como exemplo nós, cristãos em Cristo Jesus. Eu quero estar lá dentro, dizendo para eles que um dia eu fui um drogado, que um dia eu tentei ser traficante, que um dia eu tentei ser homicida, que um dia eu tentei ser o maior ladrão de Teresina, mas hoje eu roubo a alma do inferno. Eu quero dizer para eles que um dia eu estive nas trevas, mas Jesus me arrancou das trevas e me levou para a sua maravilhosa luz. E nós vamos lá, ou uma vila ali, ou uma vila para ali, uma das duas, ou uma lá, ou para lá. Mas nós vamos esse ano. Deus falou para mim, pode ir. Arregaça o inferno. Vou romper pela fé. E Jesus vai sustentar a obra, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da obra. Os crentes não vão ofertar. Não, Deus levanta as pedras, né, irmão Lima? Se o crente cala, as pedras falarão. Não critique a Igreja Batista Ebenezer. Não se levante como inimigo da obra de Deus. Oferte, dizime, ore, participe dessa igreja abençoada. Quando eu vim para essa igreja, eu falava para o pastor, nem falei nada para ele, eu saí da outra igreja porque o pastor queria me segurar. E eu doido para pregar, irmão, e o pastor me segurando. Não, irmão, não vai não. Eu disse, homem nenhum me segura, meu irmão. Homem nenhum. Quem rompe pela fé, homem nenhum segura. Quem tem o Espírito Santo de Deus, homem nenhum segura, demônio nenhum segura, Satanás nenhum segura, porque é Jesus que sustenta. Aí eu vim para cá, eu não tinha falado nada para o pastor. A primeira coisa que o pastor falou, sabe o que? Vá trabalhar, meu filho, vai trabalhar. É isso que eu queria. Aí nasceu o Abideel, né, Delane? O Abideel, nós saímos atrás de pessoas nas trevas. Aí eu nasci para vencer, rompeu barreiras, montou um instituto, hoje é um projeto social, não leva placa de igreja, mas leva o nome de Jesus, não leva placa de igreja, mas tem um pastor que ora por ele, que é o pastor Edilson. Nós somos um projeto social que a Igreja Batista Ebenezer abraça, e eu sou grato por isso, por cada irmão que oferta, por cada irmão
que confia, que acredita nesse projeto. Um projeto que é abençoado, que nasceu no coração de Deus e nasceu aqui na Igreja Batista Ebenezer. Amém? Eu agradeço a oportunidade para orar, irmão? Ora, finalizando. Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu estava com tempo para pegar, só vou pegar 20 minutos, já estou vindo 40 minutos. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Esse ano, só fale se você for fazer, viu? Esse ano, eu vou romper pela fé. Eita, mas está fraco, está com medo, é? Nós vamos saquear o inferno. Sabe o que é saquear o inferno? É pregar o evangelho da salvação. É só isso. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós vamos só pregar. Eu sou de Jesus. E nesse ano de 2026, eu vou pregar o evangelho da salvação. Oremos. Vamos orar todo mundo junto. Todo mundo. Tem alguém? Receber Jesus? Reconciliar. Pronto. Vocês dois? Pronto. Tem mais alguém, pessoal, querendo se reconciliar? Olha, mais um aqui recebendo Jesus. Ô, glória. Sempre tem que ter uma criança, né? Glória a Deus, meu amado. Sempre tem que ter uma criança, né, Lu? 3 almas para Jesus. Tem mais? Mais um ali. Glória a Deus. Tem mais um ali, ó. Tem mais um ali. Tem mais um ali, ó. Tem um ali, vai uma pessoa para orar por ele lá. Aqui o Lucas fica, né, Lucas? Ali fica um para orar por ele, viu, Paulo André, o Fábio aí. Aqui vem outro, ó, conselheiro Juan. Aqui, Juan, ó. E ali a Delane tá ali, né? Quem for o Lucas fica aqui. Tem mais alguém? Só para vocês verem que é o Espírito Santo que convence. Na hora que eu fiz apelo, ninguém, né? Não é o homem, não é a voz, não é a palavra, não é o grito. Não, é o Espírito Santo. Tem mais alguém? Mais, ó, Rangel. De novo, Rangel. Em nome de Jesus, Rangel. Rapaz, isso é bom. Eu recebo Jesus todo dia também. Eu tenho que receber todo dia. Nós vamos orar pelas vidas e encerrar o culto em oração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, eu quero te dizer que eu não sou nada, não mereço nada. Senhor, eu quero te dizer que eu tenho que consertar meu tempo para fazer mais a Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, me dê discernimento, sabedoria e também discernimento e sabedoria para os irmãos, para que a gente possa consertar os nossos erros de acordo com o tempo, que a gente possa consertar o nosso tempo para fazer a vontade do Senhor. Senhor, mas eu queria te pedir em especial por essas vidas que receberam o Senhor como seu Salvador. Senhor, eu creio que o Senhor já apagou o nome deles do livro da morte e escreveu no livro da vida. Senhor, a Tua palavra diz que os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. E nós também ficamos alegres porque tem menos um para ir para o inferno. E nós ficamos alegres que tem mais um para morar na Jerusalém celestial. Nós somos gratos, Senhor, porque nós somos miseráveis pecadores, mas o Senhor nos arrancou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, abençoa essas almas que receberam Jesus, conduz a vida deles. Senhor, transforma o que tem que transformar, liberta o que tem que libertar. E Senhor, encaminha eles para morar na Jerusalém celestial. Senhor, obrigado até pelos erros que nós cometemos, porque nós aprendemos também com os erros. Senhor, obrigado porque o Senhor não nos acusa, o Senhor faz a nos perdoar, faz a nos limpar, faz a nos mover para Jerusalém celestial.
Obrigado, Senhor, porque às vezes nós somos negligentes com a obra, mas mesmo assim o Senhor tem paciência com nós. Obrigado, Senhor, que às vezes nós nos calamos, mas o Senhor levanta pedras para clamar. Obrigado, Senhor, que nós mesmos sem merecermos, nós merecemos sim, é o inferno, nós merecemos sim, é as trevas, mas o Senhor nos amou primeiro, mas o Senhor derramou o seu sangue carmesim, o Senhor morreu, ressuscitou e está vivo, intercedendo por nós. O Senhor está vivo, lutando pela sua igreja, o Senhor está vivo, protegendo a tua igreja, o Senhor está vivo, considerando todos aqueles que fazem a tua obra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos que nós nem vemos, pelas aquelas coisas que nós não entendemos, mas o Senhor está no controle. Senhor, muitas vezes o Senhor se cala, o Senhor fica calado, mas o Senhor está ali em silêncio com nós. Muitas vezes nós pensamos que estamos abandonados, mas o Senhor não abandona aquele que crê. Obrigado, Senhor. Tem pessoas hoje aqui que vão sair avivadas pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui hoje, Senhor, que eu creio que vai sair pregando o Evangelho a toda criatura. Hoje é o dia da salvação, Senhor, que o Senhor trouxe para nós. Hoje é o dia da salvação para essas almas. Senhor, nos leva em casa com segurança. Senhor, vai repreendendo toda ação de Satanás. Senhor, vai tirando tudo aquilo que não te agrada de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus, toda ação das trevas na vida dos irmãos e na minha vida. Senhor, e nos leva para casa em segurança, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. E todos dizem: olha, pessoal, glória a Deus. Tem um lanche gospel ali, viu? Um crepe gospel. Olha, quando eu era da igreja católica, mas eu era da bagaceira, eu ia só para lá, nós fazíamos, se juntava e saía pedindo alimento na rua para ser sustentado lá, para nós comer. Aqui os irmãos estão precisando da gente. Vamos abençoar os jovens, para eles poderem ir lá. Eles podiam estar no carnaval, mas estão lá, ó, adorando ao Senhor. Amém? Vamos abençoar os jovens em nome de Jesus.